vamos continuar com os nossos estudos online, né? Hoje com a aula de artes, na parte de datas comemorativas, né? No domingo, dia 19, foi dia do índio. Quem lembrou que domingo era dia do índio? Então, os índios, eles foram os primeiros habitantes do Brasil, né? Quando os portugueses chegaram aqui, os índios já estavam aqui no Brasil, né? Os índios, eles moram na floresta, né? Moram em ocas, né? Aquela casinha do índio feita de palha se chama oca. Costumam dormir em redes. Eles se alimentam da caça e da pesca, né? Eles saem para pescar e para caçar, das plantações que eles plantam e colhem. Eles se alimentam exclusivamente de coisas que eles retiram da natureza, né? E também praticam artesanato, né? Que eles fazem com argila e palha, né? Atualmente, né, os índios que ainda vivem na floresta, porque ainda existe índio no Brasil, né? Até próximo da gente mesmo. Aqui em Maricá tem uma tribo indígena, por exemplo, né? Só que hoje os índios estão um pouquinho mais conectados. Eles moram ainda em reservas, né? Áreas florestais, mas eles já têm acesso à tecnologia. Não tanta como a nossa, mas eles já têm uma televisão, já usam roupas, né? Alguns índios trabalham, eles vendem o artesanato deles, já vão aos médicos, né? Apesar de terem ainda os chás, né? Que eles fazem com as ervas retiradas da natureza, quando eles estão muito doentes, eles também procuram um médico, né? Hoje eles vivem um pouquinho mais atualizados do que na época que os portugueses chegaram ao Brasil, né? Mas eles ainda mantêm uma organização como a organização de antigamente e os seus rituais religiosos, né? A tribo, ela tem o cacique, que é o chefe da tribo, né? O chefe guerreiro da tribo, ele decide o que vai acontecer, ele faz os rituais de guerra. E tem o pajé, que é o chefe religioso da tribo, né? A gente não tem o pastor, o padre, lá ele tem o pajé, porque eles têm uma religião diferente. Eles cultuam o deus da lua, o deus do sol, né? Um deus para cada coisa que existe no mundo. E hoje, né, dia 22, é o descobrimento do Brasil. Por quê? No dia 22 de abril de 1500, os portugueses chegaram aqui no Brasil em caravelas com a sua equipe, né, um grupo de pessoas que vieram de Portugal para poder explorar novas terras. Chegaram aqui por acaso, né? Eles achavam que estavam chegando nas Índias para comprar especiarias, temperos, e acabaram parando aqui no Brasil e se encantaram com a beleza desta terra. Quando eles desceram das caravelas, ao desembarcarem, eles encontraram aqui os índios que a gente acabou de falar, né? E decidiram por aqui ficar, para poder colonizar o Brasil, para construir cidades, moradias, para eles ficarem aqui. Trouxeram algumas coisas de Portugal, apresentaram aos índios que não conheciam, como, por exemplo, a gente vê lá no nosso DVzinho, né? No nosso DVzinho eles citam alguns exemplos: espelho, pente, copo, colares, brincos, né? Tudo isso era novidade para os índios. E aqui decidiram ficar, falavam com os índios através de gestos, pois eles não entendiam o que os índios diziam, e com o tempo foram dominando o Brasil e acabaram ficando com o Brasil para eles, né? Mas aí é uma história que a tia vai contar depois com todos os detalhes quando a gente conversar um pouquinho mais sobre o descobrimento do Brasil. Hoje é importante a gente saber que o Brasil foi descoberto pelos portugueses em 22 de abril de 1500. E que na época ele não tinha o nome de Brasil, né? Eles deram o nome de Ilha de Vera Cruz e depois foi se modificando até chegar no Brasil. Nós temos aí o deverzinho do livro, né? O dever sobre o Dia do Índio, que é para a gente desenhar o ritual de uma comunidade indígena, que está especificando no texto como funcionava. E no deverzinho da chegada dos portugueses ao Brasil, nós temos um caça-palavras e embaixo vocês vão escrever com as suas palavras como foi. Que dia que os portugueses chegaram, o que eles encontraram aqui, que nome eles deram para o Brasil, tá bom? Vai lá e capricha no deverzinho de arte. Beijos!